Já pensou em comer uma gordura que foi cultivada em laboratório a partir de células de porco e sem o abate animal? Pois é, eu comi. Esse tipo de tecnologia envolvendo a agricultura celular, que a gente imaginava só em desenho animado como os Jetsons, já é desenvolvida por ao menos 156 empresas em 26 países ao redor do mundo, focadas em insumos, serviços ou produtos finais, segundo um levantamento do The Good Food Institute. A startup brasileira Selva é uma delas e trabalha atualmente no desenvolvimento de gordura cultivada em laboratório a partir de células suínas. Nada mais é do que a banha de porco que é usada há tempos em receitas tradicionais na gastronomia brasileira, como para cozinhar ou fritar alimentos. A empresa foi fundada em 2022 por Sérgio Pinto, ex-executivo da BRF, e Bibiana Mate, pesquisadora especializada em biotecnologia. Hoje a Selva é capaz de produzir 20 gramas de gordura de porco a cada 21 dias no laboratório sediado em Porto Alegre. Para se ter uma ideia, a gordura vinda da pecuária convencional leva cerca de 3 anos para ser feita. Para produzir o ingrediente, a Selva começa o trabalho fazendo uma biópsia em um porco. Isso permite ter acesso a um banco de células do animal. Após serem catalogadas e organizadas, essas células são alimentadas em equipamentos chamados de bioreatores, com proteínas, carboidratos e sais minerais para gerar seu crescimento até o tamanho desejado pela empresa. A Selva não está sozinha nesse mercado de alimentos de origem animal desenvolvidos a partir de células. Esse ano foram lançadas no Brasil 2 protótipos de carne de frango cultivado desenvolvidos pela Embrapa e pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nos Estados Unidos e em Singapura, já tem empresas com licenças governamentais para fabricar hambúrgueres e outros tipos de proteínas em laboratórios, caso do frango cultivado da Upside Foods, enquanto startups como a Finless Foods olham para mercados como peixes e frutos do mar. E mais, esse ano em Amsterdã, cientistas apresentaram até uma almôndega de carne cultivada de uma espécie extinta de mamute lanoso. Grandes grupos como BRF e JBS também já têm investimentos na área. A dona de marcas como Sadi e Perdigão investiu na startup israelense Aleph Farms, enquanto a holding de Swift e Seara anunciou investimentos de 300 milhões de reais para um laboratório de biotecnologia em Florianópolis. A diferença é que, enquanto muitos olham para as proteínas, a Selva pretende atuar com gorduras. Na degustação realizada para o Estadão, eu comecei experimentando a gordura da Selva em estado puro. Então vamos degustar, né? Tem umas bolinhas, né? Ela tem uma textura e depois ela vai justamente derretendo em boca, que é um aspecto da gordura mesmo. Senti um sabor bem característico da banha de porco. Tanto no visual como no paladar, tem um aspecto gelatinoso, um pouco mais aguado do que se poderia esperar. Depois de comer o ingrediente puro, passamos para um teste de massa de biscoito, utilizando também, mas em porções diferentes, a manteiga e o azeite, para poder comparar os sabores. Com a manteiga, a farofinha de biscoito ficou crocante, com um toque de sal e mais corada. Já o azeite passou uma sensação de biscoito que derrete na boca. E a gordura da Selva trouxe ainda mais crocância e uma leve caramelização nos pedacinhos de biscoito. A gordura ela é um grande carregador, um condutor de sabor e de textura. Então quando você pensa nisso, você pode falar da gordura aqui na confeitaria, como a gente falou hoje, a gente pode falar em sorvetes, você pode falar nas carnes. Além disso, a gordura ela é utilizada na indústria de pet food, ela também é utilizada para os cremes que a gente utiliza nos rostos. Existem outras aplicações farmacêuticas também que são utilizadas com a gordura, além da indústria de higiene, que utiliza muitas gorduras como o próprio sabão, né? Seja o sabão de limpeza comum, sabão em pó. O ecossistema de pesquisa em carne cultivada tem se desenvolvido rapidamente nos últimos anos. Diversas empresas e grupos de pesquisa no mundo todo estão em uma corrida para trazer o cultivo de carne à escala industrial e levá-la ao prato do consumidor. Somente em 2022, as empresas de carne cultivada levantaram 896 milhões de dólares, de acordo com o GFI. Ainda segundo o Instituto, o interesse pela inovação também está no fato de que o processo produtivo pode solucionar problemas da cadeia de produção convencional,
como a redução do uso de terra, do consumo de água e a eliminação do uso de antibióticos e outros produtos veterinários. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o consumo mundial de carne quase dobrou desde o início dos anos 1960. Uma previsão de que esse consumo ainda aumente 70% até 2050, os cientistas buscam alternativas como a carne vegetal ou a cultivada em laboratório. Por outro lado, críticos levantam a hipótese de que alimentar as células e os bioreatores podem demandar uma enorme quantidade de recursos e de energia elétrica. No caso da selva, segundo os executivos, a empresa utiliza energia de fontes renováveis, como usinas solares e hidrelétricas, e os rejeitos da produção são convertidos em biogás. A startup ainda é capaz de produzir no laboratório um alimento que afete menos a saúde, reduzindo, por exemplo, o nível de gordura saturada e de ácidos graxos. Mas a selva não pretende vender seus produtos para o consumidor final, e sim para a indústria de alimentos. Além disso, ela ainda esbarra em desafios como escalabilidade, preço, regulação e captação de recursos. Os sócios investiram cerca de R$1 milhão do próprio bolso para os estágios iniciais de desenvolvimento do produto. Até o momento, a gordura cultivada da selva também não tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso mesmo, a reportagem teve de assinar um termo de responsabilidade para experimentar. Mas a empresa e organizações do setor, como o GFI, já iniciaram o diálogo com a Anvisa. O interessante aqui, Juliana, como a gente falou, é que o ingrediente ele é uma gordura já conhecida, ela é uma gordura suína. O que a gente vai validar é o processo para chegar até essa gordura suína. Para o ingrediente, no final do dia, se você fizer uma análise de DNA, ele vai ser igual à análise de DNA que você faria numa gordura convencional. Se você gostou do que viu até aqui, no site do Estadão ou no link na legenda do vídeo, você ainda pode conferir uma reportagem completa com mais informações sobre a gordura de laboratório da selva e o que dizem os especialistas sobre esse mercado de cultivo celular no Brasil e no mundo. Acesse estadão.com.br.